Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tivemos um pequeno recesso, né? Deu para descansar um pouquinho e agora vamos iniciar mais um assunto da língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre os substantivos, a classificação dos substantivos, o gênero dos substantivos, o grau dos substantivos e os números dos substantivos. Vamos ver quais são as diferenças? Vamos lá? Substantivos é a palavra que usamos para designar o que chamamos de objetos substantivos, ou seja, tudo o que podemos aprender mentalmente como substâncias, né? Então, são palavras que nomeiam os seres em geral. A palavra seres, nessa definição, deve ser entendida no sentido proposto pelos gregos antigos. Segundo eles, essas palavras representavam tudo o que existia no mundo real ou imaginário. Assim, não confunda a palavra ser, nesse sentido, com a noção de ser vivo. Então, todos os seres que possuem um nome significa que é um substantivo. Substantivo é todos os seres nomeais. Classificação dos substantivos. Os substantivos podem ser simples, compostos, primitivos, derivados, próprios, comuns e coletivos. Os substantivos simples são aqueles que apresentam somente um radical em sua estrutura, como jardim e livro. Já os substantivos compostos são aqueles que apresentam mais de um radical em sua estrutura, ou seja, são formados a partir da união de duas ou mais palavras em uma só, como pomba, relógio e palavra-chave. A segunda diferenciação dos substantivos também os divide em dois grandes grupos. O primeiro envolve aqueles que não se originaram de nenhum outro. São os chamados primitivos, como porta e quadro. Estes, porém, são capazes de originar outros, como portaria e enquadrar, que são chamados de derivados. As regras gramaticais que regem a derivação serão estudadas de forma detalhada, né? Temos, o substantivo abstrato, que é o substantivo que tem existência dependente, como cuidado, ansiedade, cansaço. A existência desses substantivos depende de alguém ou alguma coisa que dê ou apresente cuidado, né? Exemplo, ansiedade, cansaço, né? Já os substantivos concretos denominam seres de existência própria, seja real, seja imaginária. De forma simples, dizemos que esses substantivos nomeiam pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e coisas. São seres cuja existência é independente, como João, barco, mar, areia, quadro, vidro, importante. Essa distinção deve sempre considerar o contexto. Os substantivos concretos classificam em próprio e comum. São os substantivos próprios, são os que se aplicam a um substantivo em particular, para indicar que o substantivo designa de fato um nome em particular. Grafamos os substantivos próprios com a letra inicial maiúscula, como Brasil, Neolítico, Bahia, Hemisfério Norte, Pedro, Polo, Sul, Palmeiras, Danone, Gillette. Ou seja, todos os nomes próprios, nomes de pessoas, nomes de estados, nomes de países, né, são chamados de substantivos próprios. Substantivos comuns são os que usamos para nos referir de forma geral a seres de um mesmo grupo, como pedra, né, que é um substantivo comum, livro, telefone, mesa, homem, lápis. E esses substantivos comuns se iniciam com letras minúsculas, pois são realmente substantivos normais, certo? Já os substantivos coletivos
são substantivos comuns que indicam um conjunto de animais, um conjunto de coisas, um conjunto de pessoas, ou mesmo estando no singular. Veja alguns exemplos. O substantivo de coletivo, alcateia, o significado, lobos, fera. O coletivo de mapas, atlas. O coletivo de aves, bando. O coletivo de livros, biblioteca. O coletivo de peixes, cardumes. Então, o substantivo coletivo são todo o conjunto de determinadas coisas. Agora vamos ver os gêneros dos substantivos. Quanto aos gêneros, os substantivos podem ser masculinos e femininos. Os substantivos masculinos podem ser precedidos de O. Exemplo, carro, relógio, coati, gato, orgulho, desejo. Femininos podem ser precedidos de A. Exemplo, jaca, paciência, marcação, mulher, sabedoria, ação, marcação. Em alguns casos, o feminino de um substantivo é completamente diferente da forma masculina correspondente, como homem e mulher, pai e mãe, boi e vaca. Outros substantivos só pertencem ao gênero masculino: fogo, computador, rádio, alimento, carro, ou ao feminino: mesa, casa, aldeia, nuvem. Apesar destes detalhes, a passagem do gênero masculino para o feminino é feita de forma regular. Veja alguns exemplos a seguir. Chamamos de uniformes os substantivos que apresentam apenas uma forma, sendo invariáveis quanto ao gênero, ou substantivos uniformes que podem ser epicenos, que se referem a alguns animais. Para indicar o sexo desses animais, usamos as palavras macho ou fêmea. Exemplo, tartaruga macho ou tartaruga fêmea. E os sobrecomuns, que designam pessoas: a criança, a testemunha, a pessoa. Comuns de dois gêneros designam os indivíduos dos dois sexos. Nesse caso, podemos colocar a ou o antes desses substantivos. Exemplos: o intérprete, a intérprete, o cliente, a cliente, o personagem, a personagem. Então, a gente aqui acabou de estudar o gênero dos substantivos. Vamos agora para o número dos substantivos, Quanto ao número dos substantivos, podem estar no singular ou no plural. Exemplo, no singular indicam apenas um ser. Exemplo, menino, casa. No plural, indicam mais de um ser. Exemplo, meninos, casas. Todas as vezes que algum nome tiver no plural, o S permanece no fim. Normalmente, o plural é feito por meio do acréscimo de um S ao substantivo no singular. Observe: caverna, cavernas, armário, armários. Entretanto, alguns substantivos formam o plural de maneira diferente, Vejam os exemplos aí a seguir do livro. Agora vamos para o grau dos substantivos. Quanto ao grau para indicar o tamanho ou a intensidade, os substantivos podem estar no grau diminutivo, e no grau aumentativo. No grau diminutivo, ele pode ser analítico ou sintético. O analítico é formado, em geral, com auxílio de adjetivo pequeno ou equivalente. Exemplos: casa pequena, caixa ínfima, roupa minúscula, camisa diminuta.
ou sintético. Em geral, se forma com as terminações -ion e -zinho. Exemplos: bebezinho ou bebezinha, pardalzinho ou pardalzinha, belezinha ou belezinho, bonitinha ou bonitinho. O grau do aumentativo analítico, formado em geral com auxílio do adjetivo grande ou equivalente, exemplos: terreno grande, fazenda enorme, roupa imensa, saudade gigante. Aí já é um grau do aumentativo. O grau do aumentativo sintético, em geral, se forma com as terminações ão, ona ou zão. Exemplos: bebezão, meninão, bonitona. Então, o grau do diminutivo analítico e o grau do diminutivo sintético. Grau do aumentativo analítico e grau do aumentativo sintético. No dia a dia, muitas vezes utilizamos substantivos no grau aumentativo ou diminutivo, sem necessariamente estarmos enfatizando seu tamanho ou sua intensidade. É o que acontece quando se diz, por exemplo, que Aninha é uma pessoa legal. A forma Aninha, diminutivo de Ana, denota afetividade, não tamanho ou intensidade. Não significa que ela seja pequena ou grande, mas sim uma intensidade, Aninha, uma forma carinhosa de ser chamada, né? Do mesmo modo, dizemos que Marcos comprou um carrão, quando na verdade ele comprou um carro de luxo, caro e bonito, né? Aí significa que ele comprou um carrão, não significa que o carro seja grande, né? Mas sim por ser um carro completo, bonito, né, de luxo, ele comprou um carrão, certo? Tudo que possui um nome chama-se de substantivo, né? Os seres, os nomes de pessoas, os objetos, né? Nomes de objetos, nomes de estados, cidades, né? Então, tudo que tem nome é um substantivo. Os substantivos são classificados em simples e compostos, primitivos e derivados, próprios e comuns, concretos ou abstratos. O que são substantivos próprios e o que são substantivos comuns. As palavras que indicam o nome de pessoas, lugares, instituições, festividades, etc., são chamadas de substantivos próprios. Elas são sempre escritas com a letra inicial maiúscula. Exemplo: Gustavo é um nome de uma pessoa. São Paulo é um nome de uma cidade, né? Então, Correios, nome de uma instituição. Já o substantivo comum são as palavras que indicam o nome de objetos, profissões, animais, frutas, algum parentesco e etc., né? Elas são sempre escritas com a letra inicial minúscula. Exemplo: o nome de um animal, né? O nome de um objeto ou o nome de uma profissão. O que é um substantivo? De forma resumida, é o nome de todas as coisas. Tudo o que tem um nome é um substantivo. Lápis, Rider, Frozen. Tipos de substantivos: comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato.
Substantivo comum, quando você tem vários exemplos. Homem, país, jogador. Dica: sempre iniciando com letra minúscula. Substantivo próprio, quando determina algo ou alguém. Whindersson, Brasil, Neymar. Dica: sempre iniciando com a letra maiúscula. Substantivos coletivos. Vocês sabem, né, que substantivo é o que dá nome a tudo que existe. Exemplo, as coisas, pessoas, lugares, animais, sentimentos, etc. Coletivo é igual a coleção. Substantivo coletivo é uma palavra que nomeia uma coleção, um conjunto ou grupos. Exemplos: álbum, o coletivo de fotografias e selos. Alcateia é coletivo de lobos. Arquipélago é coletivo de ilhas. Arsenal de armas. Assembleia de parlamentares, membros. Atlas de mapas reunidos em um livro. Banda, coletivo de músicos. Bando, coletivo de aves, ciganos, crianças. Batalhão, coletivo de soldados. Biblioteca, coletivo de livros. Boiada, coletivo de bois. Cacho, coletivo de bananas, uvas, cabelo. Cancioneiro, de canções, poesias líricas. Caravana, coletivo de viajantes, peregrinos, estudantes. Cardume, coletivo de peixes. Caçário, coletivo de casas. Cinemateca, coletivo de filmes. Clientela, coletivo de clientes, de médicos, de advogados. Colmeia, coletivo de cortiço de abelhas. Constelação, de estrelas. Coro, de anjos e cantores. Elenco, de atores e artistas. Enxame, coletivo de abelhas. Esquadra, coletivo de navios de guerra. Esquadrilha, de aviões. Fauna, coletivo de animais de uma região. Flora, de plantas de uma região. Frota, de navios, mercantes ou ônibus. Galeria, coletivo de quadros, estátuas. Júri, coletivo de jurados. Martilha, coletivos de cães de caça. Manada, coletivos de bois, búfalos e elefantes. Maquinaria, coletivo de máquinas. Molho, coletivo de chaves, verduras, capim. Multidão, coletivo de pessoas. Ninhada, de pintos. Nuvem, de gafanhotos, mosquitos, poeira. Minacoteca, coletivo de quadros e telas. Plateia, coletivo de espectadores. Pomar, coletivo de árvores frutíferas. Quadrilha, coletivo de ladrões, bandidos e assaltantes. Ramalhete, coletivo de flores. Repertório, peças teatrais ou musicais interpretadas por artistas. Réstia, coletivos de cebolas e alhos. Revoada, coletivos de aves voando. Tropa, coletivo de muares. Trouxa, coletivo de roupas. Turma, coletivo de estudantes trabalhadores. Vara, coletivo de porcos. Vocabulário, coletivo de palavras. Então, o substantivo coletivo é aquele que nomeia um conjunto de seres ou grupos de determinadas coisas, né? E agora, vamos ver substantivos concreto e abstrato. Substantivo é o nome de tudo que existe, né? De seres, vivos, objetos, animais, pensamentos, ideias, plantas. Substantivo concreto é o substantivo que dá nomes a seres, a pessoas, plantas, objetos, animais, lugares. Substantivos concretos nomeiam seres, animais. Exemplos: cadeira, objeto. Fortaleza, lugar. Gato, animal. Joana, pessoa. Saramandaia, planta. Substantivos concretos dão nome a pessoas, plantas, animais, objetos e lugares. Palavras que designam, né, os seres existentes.
fictícios, mas que possuem um conceito conhecido por todos. Também são considerados substantivos concretos. Exemplo: Papai Noel, fada do dente, duende. Exemplo de substantivos concretos: objetos: mesa, tapete, colher, televisão, celular. Pessoas: mãe, pai, homem, mulher, Paula, Rodrigo, médica, motorista. Animais: cachorro, gato, pássaro, cobra, tartaruga, peixe. Frutas: bananas, uva, maracujá, goiaba, laranja, abacaxi. Então, lugares: Brasil, Rio de Janeiro, Copacabana, África, Marte. Fenômenos: noite, dia, chuva, vento, brisa. Seres imaginários: fada, bruxa, diabo, duende, sereia, lobisomem, saci-pererê. Então, os substantivos concretos, são os nomes de objetos, pessoas, animais, frutas, plantas, lugares, fenômenos e seres imaginários. Substantivos abstratos são substantivos que nomeiam conceitos abstratos, ou seja, que não podem ser vistos, imaginados, definidos ou desenhados. Damos o nome de substantivos abstratos. Substantivos abstratos é algo imaginário sentimental. Os substantivos abstratos, exemplos: substantivos abstratos designam seres sem existência própria, ou seja, seres imaginários. Substantivos abstratos indicam qualidades, noções, estados, ações, sentimentos e sensações de outros seres. Substantivos abstratos dependem de outros seres. Exemplos: tristeza, alegria, vontade, amor, justiça, paz. Qualidades: honestidade, bondade, beleza, inveja. E que dependem de outro ser para que possa existir. Nenhum deles existe por si mesmo, portanto, são substantivos abstratos. Noções: tamanho, peso, altura, cor. Estados: velhice, ilusão, pobreza, doença. Ações: arrumação, viagem, crescimento, compra. Sentimentos: saudade, amor, alegria, tristeza. Sensações: de fome, de sede. Agora chegou a vez do substantivo simples e composto. Substantivo simples, quando possui apenas uma palavra ou um termo. Exemplo: dia, sol, abelha, rio, cadeira, ilha. Substantivo composto, quando possui mais de uma palavra ou de um termo. Exemplo: pé de moleque, guarda-sol, girassol, abelha rainha, pombo correio. Vocês estão vendo que os substantivos compostos são formados de substantivos simples. E essa formação pode se dar por justaposição, que são as palavras que se juntam sem sofrer alteração. Exemplo: beija-flor, guarda-chuva, mal me quer, sapo-boi, passatempo. E aglutinação,
que ocorre a fusão de duas ou mais palavras, havendo alteração de um desses elementos. Exemplo: aguardente, água mais ardente. Pernalta, perna mais alta. Boquiaberta, boca mais aberta. Planalto, plano mais alto. Algo foi crescido para que derivasse outra palavra. Então, em justa posição, as palavras se juntam sem sofrer alteração. E na aglutinação, como mesmo diz o nome, as palavras se aglutinam, se misturam para formar outras palavras. Agora chegou a vez dos substantivos primitivos e substantivos derivados. Substantivo. Substantivos primitivos é a palavra que dá origem a novas palavras. Exemplo: pássaro, que dá origem a passaredo. Porta, que dá origem a porteiro. Gota, que dá origem a goteira. Pedra, que dá origem a pedreiro. Leite, que dá origem a leiteiro. E como chamam os substantivos originados dos substantivos primitivos? Ou substantivos formados a partir de outros substantivos são chamados de substantivos derivados. São substantivos formados a partir de outro. Exemplos: segundo os mesmos exemplos anteriores, vamos observar os coletivos derivados. Pássaro, derivado de passaredo. Vocês estão vendo que porta é um substantivo primitivo e porteiro já é um substantivo derivado. Gota, substantivo primitivo. Goteira, substantivo derivado. Pedra, substantivo primitivo. Pedreira, predeiro, substantivo derivado. Leite, substantivo primitivo. Leiteiro, substantivo derivado. Qual é o substantivo derivado? Laranja, laranjada, laranjal. Pão, padeiro, padaria. Rosa, roseira, roseiral. Banana, bananeira, bananal. Formiga, derivado, formigueiro. Jornal, substantivo primitivo. A derivação da palavra jornal é o jornaleiro, o jornalista. O substantivo primitivo de vidraça, vidraceiro e vidraçaria é o vidro. O substantivo primitivo de cafeteira, cafezal e cafeicultor é o café. O substantivo primitivo da maquinista, maquinaria, é a máquina. Então, hoje a gente aprendeu
Substantivo masculino e feminino. Já sabemos que substantivo é tudo que dá nome aos seres, aos objetos, Substantivo aos masculino a e lugares, feminino, etc. né? Gêneros dos substantivos. É masculino todo substantivo que podemos antepor o artigo o ou os. Exemplo, E é feminino todo substantivo que podemos antepor o artigo a ou as. Os meninos, os gatos, a lâmpada, as alunas. As alunas. Ou seja, quando ao chamarmos algo ou alguém, iniciarmos com o uso do artigo ou os, o ou aquele os, algo ou alguém é do gênero masculino. E quando ao chamarmos algo ou alguém, iniciarmos com o uso do artigo a ou as, aquele algo ou alguém é do gênero feminino. Até aqui nenhum segredo. Se inicia com o menino, o chocolate, o rio, é feminino, a janela, a mulher, a esperança. Masculino e femininos com radicais diferentes. Veja mais alguns exemplos. Masculinos e femininos de radicais diferentes. Vejam alguns exemplos. Substantivos biformes. Biforme significa duas formas. Então, vai haver um substantivo para determinar o masculino e outro substantivo para determinar o feminino. Isso quer dizer, ainda, que os radicais para a formação dos substantivos masculinos e femininos são diferentes. O radical de uma palavra é a sua raiz, como ela se forma, como se origina. Vamos a um rápido exemplo aqui para não ficar dúvidas. Temos aqui por radical as letras CAS. E a partir deste radical acrescenta-se as desinências para formar as palavras. Então, CAS é o radical, que quando acrescento as desinências ou sufixos, que é o complemento da palavra, por assim dizer, aí então teremos a palavra formada. Exemplo, casa, o radical é o CAS, acrescento aqui a desinência A, temos casa. Casebre, acrescentando aqui o sufixo, né, a desinência EBRE, temos casebre. Casarão e caseiro. Portanto, vamos aos substantivos masculinos e femininos cujos radicais são diferentes. Bode, cabra, boi, vaca, cão, cadela, carneiro, ovelha, cavaleiro, amazona, cavaleiro, dama. Temos aqui que cavaleiro e cavalheiro se parecem muito. Cavaleiro é o homem que anda a cavalo e o seu feminino é amazona. Cavalheiro é o homem de gestos educados, gentis. O seu feminino é dama. Continuando, cavalo, égua, compadre, comadre, galo, galinha, genro, nora, homem, mulher, macho, fêmea, marido, mulher, padrasto, madrasta, padre, madre, padrinho, madrinha, pai, mãe, profeta, profetisa, zangão, abelha. Então, temos aqui que o masculino e feminino são formados com radicais diferentes. Então, como vimos, em nenhum desses substantivos o radical é o mesmo. Em todos esses casos, o radical se modifica. A forma do substantivo masculino é diferente da forma do substantivo feminino. Femininos derivados de radical masculino. Vamos para as regras gerais. Quando o substantivo termina em o, átono, ou seja, o som do o é fracamente pronunciado, ele muda para a. Exemplo, menino, menina, gato, gata. Quando termina com uma consoante, acrescenta o a. Exemplo, pintor, terminou com a consoante R, acrescento a, pintora. Autor, terminou com a consoante R, acrescento a, autora. Terminação com algumas particularidades. Quando termina em ão, eu mudo para oa, an, oona. Exemplo, patrão, patroa, campeão, campeã, comilão, comilona. O que vai fazer a gente diferenciar bem essas terminações é leitura, tem que ler bastante para saber diferenciar um do outro. E na nossa prática social do dia a dia, né? A gente ouve dizer que o feminino de patrão é patroa, então a gente vai
assimilando essas informações. Quando termina em or, eu acrescento a. Pastor, pastora. Outra situação, quando termina em or, muda para eira. Serzidor, serzideira. Quando termina em dor ou tor, em alguns casos muda para tris. Imperador, imperatriz. Ator, atriz. Quando termina em eu, muda para eia. Ateu, ateia. Quando termina em e, muda para a. Elefante, elefanta. Substantivo que designam títulos de nobreza formam o feminino com as terminações esa, essa e isa. Exemplos: abade, abadesa. Barão, que é um título de nobreza, baronesa. Conde, título de nobreza, condessa. Diácono, diaconisa. Duque, duquesa. Sacerdote, sacerdotisa. Substantivos uniformes. São substantivos que não sofrem flexão para indicar a mudança do masculino para o feminino, ou seja, os substantivos uniformes têm a mesma forma para os dois gêneros. Nesta categoria de substantivos uniformes, nós temos os substantivos epicenos, onde os nomes de animais possuem um só gênero gramatical para designar um e outro sexo. A águia, a mosca, o besouro, o polvo, a baleia, a onça, o condor, o rouxinol, a borboleta, a pulga, o crocodilo, o tatu, a cobra, a sardinha. Como podemos ver, todos esses substantivos apresentados servem tanto para designar o gênero masculino quanto o gênero feminino de um ser. E nesses casos, quando há necessidade de especificar o sexo do animal, juntamos ao substantivo as palavras macho e fêmea. Exemplo: onça macho, onça fêmea. O macho do tigre, a fêmea do tigre. Crocodilo macho, crocodilo fêmea. Substantivos sobrecomuns. Chamam-se sobrecomuns os substantivos que têm um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. O algoz, o cônjuge, a criança, a testemunha, o apóstolo, o indivíduo, a criatura, a vítima, o carrasco, o verdugo, a pessoa. Nestes casos, quando queremos determinar o sexo, dizemos, por exemplo, o cônjuge feminino, uma pessoa do sexo masculino, ok? Substantivos comuns de dois gêneros. Alguns substantivos apresentam uma só forma para os dois gêneros, mas distinguem o masculino do feminino pelo gênero do artigo ou de outro determinativo acompanhante. Ou seja, neste caso, o substantivo usado para determinar o gênero masculino ou feminino é o mesmo. O que nos faz identificar como um ou outro é o uso do artigo que o antecede. Alguns exemplos: o agente, a agente. O que está determinando se é masculino ou feminino é simplesmente aqui o artigo. O artista, a artista, o camarada, a camarada, o colega, a colega, o colegial, a colegial, o cliente, a cliente, o compatriota, a compatriota, o dentista, a dentista, o estudante, a estudante, o gerente, a gerente, o herege, a herege, o imigrante, a imigrante, o indígena, a indígena, o intérprete, a intérprete, o jovem, a jovem, o jornalista, a jornalista, o mártir, a mártir, o selvagem, a selvagem, o servente, a servente, o suicida, a suicida. Apenas o artigo, é o que diferencia se o substantivo ele é masculino ou feminino. E atenção, todos os substantivos que terminam em ista são comuns de dois gêneros. Exemplo: o pianista, a pianista, um anarquista, uma anarquista. Há certos substantivos, em casos especiais,
que apresentam dificuldade quanto ao gênero e, à primeira vista, não sabemos se é do gênero feminino ou masculino. Portanto, é bom conhecermos os mais importantes. O alvará sempre será masculino. O dó é uma expressão de compaixão e é uma palavra masculina. A gente às vezes fala que eu tenho uma dó daquela pessoa. Tá errado. O correto é um dó. Tenho um dó daquela pessoa. O lança-perfume, o grama, quando se refere a peso, é masculino. A grama, quando se refere ao capim, é feminino. O champanhe é sempre masculino. O gengibre, o formicida, o telefonema. Palavras que são femininas. A alface, a omoplata, a dinamite, a cal, a sentinela. Agora vamos ver o plural dos substantivos, né? Ou os números dos substantivos. Plural dos substantivos, né? Todo mundo sabe que é mais de um ser. Substantivos terminados em vogal ou em ditongo oral, acrescenta-se o S. Então, exemplo, pai, pais, caju, cajus. São exemplos de plural do substantivo. Herói, heróis. Também se acrescenta S ao final nas palavras mãe, mães, em substantivos terminados em pólen, pólens, éden, édens. Substantivos terminados em R ou Z, acrescenta-se es ao singular. Exemplo, colher, colheres, dólar, dólares. Substantivos terminados em A, o E, o O, U, troca-se o L por is. Exemplo, papel, papéis. Mel, méis. Anzol, anzóis. Substantivos terminados em il têm duas maneiras, is e eis. Exemplos: oxítonas, is, funil, funis, barril, barris. Paroxítonas, eis, fóssil, fósseis, réptil, répteis. Substantivos terminados em M troca-se por NS. Exemplo, nuvem, nuvens, fim, fins. Álbum, álbuns. Substantivos terminados em S, os monossilábicos e os oxítonos terminam em S. Exemplo, gás, gases. País, países. Freguês, fregueses. Exceções: os paroxítonos e os proparoxítonos não variam. Exemplo, os pires, o pires, os pires. O vírus, os vírus. O ônibus, os ônibus. Como a palavra terminada com S, a gente só coloca do início, né? Os, os, as. Substantivos terminados em ão, uns recebem um acréscimo de S. Exemplo, mão, mãos, irmão, irmãos, cidadão, cidadãos. E outros mudam de ão em ões. Exemplo, limão, limões, anão, anões, melão, melões. E outros trocam o ão por ães. Exemplo, pão, pães, cão, cães. Alguns não têm uma forma definitiva para o plural. Oés, aós, aldeão, aldeões, aldeãos. Né? As duas formas estão corretas. Emitão, emitões, emitães.
sultão, sultões, sultão, sultães. Agora vamos para o aumentativo e diminutivo dos substantivos. Os substantivos se flexionam em gênero masculino e feminino, número singular e plural, e em grau aumentativo e diminutivo. Grau aumentativo exprime um aumento do ser em relação ao seu tamanho normal. Aumentativo sintético e aumentativo analítico são exemplos do grau aumentativo. Aumentativo sintético, acrescenta-se sufixo aumentativos. E analítico, acrescenta-se o adjetivo grande ou outro semelhante. Grau do aumentativo analítico. Letra grande. Pedra enorme, estátua colossal, obra gigantesca, casa imensa. Grau diminutivo exprime um ser em tamanho diminuído em relação ao seu tamanho normal. Gato grande, gatinho. Diminutivo sintético e diminutivo analítico são grau diminutivos. E diminutivo sintético forma-se com sufixo diminutivo. Diminutivo analítico é formado com adjetivo pequeno ou semelhante. Exemplos: